Boa tarde, ouvintes do Ponto P da Rádio Guarujá. Eu sou a Ângela Dalmolin, do Jornal dos Condomínios, e esse é a coluna JC na Rádio. Venha fazer parte desta nova forma de falar em condomínios. Hoje nós estamos aqui no espaço da liderança administradora de condomínios. Queremos agradecer aí esse espaço e também agradecer ao Neto da Market for You, que nos enviou aí uns mimos para a gente ter uma entrevista mais gostosa, literalmente gostosa, né? Hoje a gente está aqui com a Neia Lincoln, que é gerente de projetos da Portal Sul e especialista em segurança contra incêndios. E também com a Sandra de Souza, que é síndica profissional, sócia da Souza e Gestão Condominial. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindas, muito obrigada. Hoje a gente vai falar aqui sobre questões de problemas elétricos, né, retrofit elétrico e tal. E eu gostaria de começar contando um caso, um case de um edifício, do edifício Orion em Curitiba, que eu acompanhei pessoalmente, né, e que a gente até fez uma matéria para o jornal, alertando sobre o ocorrido. O que aconteceu? Houve um estouro do quadro de luz do prédio. Na ocasião, um eletricista foi chamado para fazer o conserto, mas uma semana depois, todas as instalações do prédio, instalações elétricas do prédio, entraram em curto-circuito, causando uma explosão e um pequeno incêndio no 8º andar do edifício. A partir daí, verificou-se que o problema era maior do que se supunha. Foi constatado que toda a fiação do edifício estava comprometida devido ao tempo de uso, à falta de manutenção e outros problemas que precisariam de uma reforma geral na estrutura elétrica. A reforma começou, porém, o problema levou 9 meses para ser resolvido. Dificuldades como exigências dos bombeiros, lentidão para a liberação do seguro, o desentendimento entre os moradores, os proprietários, aliado à má gestão, fizeram com que os problemas se estendessem muito além do esperado. Ou seja, ficaram 9 meses nessa situação, né? O que aconteceu com o prédio? Não havia eletricidade nas áreas comuns, nem nos apartamentos. Com isso, os elevadores não funcionavam, o prédio não tinha luzes de emergência e os moradores tinham de andar pelas escadas, com lanternas, com velas, com lampiões, ou ter as suas próprias lâmpadas de emergência. Alguns inquilinos se mudaram do prédio tirando a mudança pelas janelas, pois os elevadores não funcionavam. E para piorar a situação, tentaram assaltar o prédio várias vezes, aproveitando a ausência de luz e o aparente estado de abandono. Eu acompanhei pessoalmente, subi esses 8 andares, que era de uma amiga, de uma conhecida, e eu sempre visitava ela em Curitiba, e acompanhei, encontrava as pessoas, até o síndico conheci nas escadas do prédio, né? Então, assim, foi uma situação apocalíptica. Eu vou perguntar para a Neia, problemas generalizados nas instalações elétricas costumam ocorrer em condomínios mais antigos, mas é importante que os síndicos de edifícios novos também estejam alertas, né? Quais os sinais que devem ser observados e que indicam que está na hora de fazer uma manutenção elétrica no condomínio? Bom, vamos lá, que história, né? Nossa Senhora, vamos embora. Primeiro, a instalação elétrica, por via de regra, ela deve ter manutenção a cada 2 anos para as instalações de baixa tensão, que são as instalações convencionais que a gente tem aí em todos os condomínios. E condomínios que têm alta tensão, que são os transformadores dentro do prédio, eles devem sofrer manutenção anual. Dito isto, está aí o primeiro alerta. Então, se você seguir esse rito da cronologia das manutenções, você vai diminuir consideravelmente o seu risco de uma pane elétrica. Mas a gente também tem outros indícios que o próprio sistema nos demonstra, né? Então, o principal deles é o desarmar disjuntores. As pessoas acham que o disjuntor está lá desarmando o que está com problema e, na realidade, ele está cumprindo a função dele, que é proteger as instalações. Disjuntor desarmando, lâmpadas queimando com muita frequência, cabos derretendo, cheiro de queimado, são fortes indicadores de um problema sério e que, quando a gente está falando de prédios mais antigos, tem a indicação normalmente de retrofit elétrico. Sandra, entre a apresentação de orçamento, né? Então está com problema, você vai lá, contrata uma empresa, entre a apresentação do orçamento e a entrega da obra, né? Qual a parte que os moradores mais gostam
E qual a parte é a mais desafiadora quando falamos em uma manutenção que não fica aparente, como é o caso do retrofit elétrico, né? Boa tarde, obrigada aí pela oportunidade, né? E assim, ó, quando se tem uma obra, qualquer obra que se vai fazer no condomínio, a primeira coisa é os orçamentos. E isso já é um problemão para o síndico, porque ele tem que achar as empresas, tem que ir atrás. E muitas vezes tem alguns condôminos que se acham espertos e entendem do assunto e também querem ajudar e muitas vezes até atrapalham. Mas o que acontece? A gente vai fazer o orçamento e vai levar para uma assembleia, mas não é uma coisa que é visível, que os condôminos vão lá e vão dizer é uma obra necessária, como um reboco, uma coisa que esteja aparentemente aparecendo. É uma coisa que eles não vão ver. Então, a gente tem que fazer um orçamento, geralmente, com empresas sólidas no mercado, que alguém já indicou, que alguém já fez serviço, para a gente ter um adendo para chegar numa assembleia e poder explicar aos condôminos o porquê fazer a obra e com quem fazer, que tem esses dois pontos. E o que mais o condômino gosta é o final da obra, que ele vê que realmente não era uma obra necessária, mas ao final ele diz, realmente estava horrível e a gente não percebia, a gente só percebeu após o término da obra. Isso Ou então acontece. quando começavam a dar esses sinais. Sim. Sim. Né? Quando apareciam os sinais. Né? Como que um fornecedor pode ajudar o síndico quando o assunto é explicar ao morador o que vai ser feito? Essa pergunta é muito importante, pelo seguinte, eu posso falar o que a gente faz na Portal Sua Energia, que eu acho que é um excelente exemplo. O síndico é um leigo, ele precisa de um suporte técnico. Então, além de todo o levantamento, entendimento do que é o problema que está acontecendo dentro daquele condomínio, né? Quais são as soluções possíveis, os aspectos legais são orientações que a gente sempre cuida para passar para o síndico, mas nós temos uma tarefa muito importante que é levar isto na Assembleia para os condôminos. Então, esse é um trabalho que nós fazemos, a gente vai com uma equipe de engenharia, inclusive, e a gente monta uma animação bem didática explicando o que acontece com as instalações elétricas de todo mundo. E depois a gente mostra exatamente como é que está a instalação elétrica daquele condomínio. É basicamente um laudo que o cliente recebe, mas tendo ali o engenheiro para tirar dúvidas, né? Para apresentar qual é o case, mostrar quais são os problemas e tal. Então ele tem um suporte muito bom, de maneira que o leigo ou a pessoa que entende um pouquinho mais vai entender o problema e vai entender a solução. E aí fica fácil aprovar a obra, porque todo mundo entende a necessidade dela. Sim. E essa necessidade, quais são os perigos de não fazer um retrofit, não fazer essa manutenção? Pode dar alguma explosão, alguma coisa assim? Que tu tem um histórico assim pra gente saber? Tem casos extremos, sim, claro que isso são casos extremos, né? Mas a gente começa com pequenos problemas, né? Primeiro, os prejuízos. Prejuízo que a fatura de energia elétrica vai lá nas alturas, porque a instalação elétrica aquece, esfria, ela faz um movimento. E esse movimento faz com que a capa protetora dos cabos vá se rompendo, vá se ressecando com o tempo, vai se rompendo e dentro da tubulação aquilo vira uma maçaroca. Fora isso, vai afrouxando as conexões, com isso você tem perda de energia. Quando você tem perda de energia, você está pagando, passou a energia no relógio, então você está pagando para a Celesc, no nosso caso aqui, e você não está consumindo essa energia. Isso a gente está falando de dano do bolso, né? Onde dá o bolso. Mas aí a gente tem outras questões aí, que vem questão de lâmpadas queimando, equipamentos eletroeletrônicos. Aí nós vamos partindo já para a questão mais severas, em que você pode ter uma pane dentro elétrica, tanto na área condominial como no apartamento, né? E casos, assim, absurdos, a gravidade vai se elevando ao ponto de uma história como a que você contou aqui pra gente, que é um colapso muito severo, né? A ponto de ficar sem energia 9 meses. 9 meses, é verdade. Sandra, uma pergunta aí que a gente sempre faz para os nossos síndicos entrevistados, né? É sobre o nosso trabalho, sobre o Jornal dos Condomínios. Qual a contribuição que o Jornal dos Condomínios tem na tua rotina de trabalho? Então, o Jornal dos Condomínios, para mim, eu sempre recebo, seja ele online ou impresso. Antigamente, quando ele era só impresso, eu lia as matérias, mas às vezes a gente esquece.
porque não é toda hora que a gente está lendo a matéria. E eu tinha um condomínio que eu até precisava fazer um retrofit. E o que aconteceu? Meu cachorrinho, eu tinha um cachorrinho na época, e ele só fazia xixi em jornal. Então eu não conseguia nenhum jornal. Eu peguei um dos condomínios e fui botar para o meu cachorrinho fazer xixi. E quando eu botei ele no chão, eu ouvi uma matéria sobre instalação elétrica. Abriu e viu. Na mesma hora eu recolhi o jornal e disse, não, esse jornal é muito importante, me devolve aqui. E aí eu peguei um outro jornal para o meu cachorrinho fazer o xixi. Então, assim, é de suma importância esse amparo que o Jornal dos Condomínios dá a nós síndicos. Que legal essa história, que legal. Obrigada, né? O jornal viu e utilidade, né? Viu? Inéia, qual que é a contribuição que o jornal tem na rotina do teu trabalho enquanto empresa? Nossa, fundamental. 1000 razões, mas vamos lá. Primeiro que eu acho que esse é um grande elo, né? Entre essa questão dos síndicos e os fornecedores, né? Essa junção é muito importante. As matérias, então, nem se fala, né, gente? Extremamente úteis. O Jornal dos Condomínios tem uma coluna específica que é chamada Elétrica Condominial, que fala sobre problemas de instalações elétricas e prevenção contra incêndio. Então, extremamente focado aí com o nosso tema de hoje, né? E a gente utiliza muito, eu particularmente, que costumo fazer o atendimento para os clientes síndicos, eu mando muitas matérias como para dar subsídio a eles naquilo que a gente está vendendo a ideia, né? Principalmente para que eles possam levar para os moradores. Porque o síndico ele tem a oportunidade de conversar com a gente diretamente, mas às vezes o morador não. E um artigo do jornal é fundamental para dar sustância àquilo que a gente está passando para eles. Que legal, obrigada. Então, pessoal, é isso. Hoje foi sobre retrofit elétrico com a Néia e com a síndica Sandra. E até a próxima quarta-feira no programa Ponto P, a nossa coluna JC na rádio. Até mais, pessoal. Então, eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês esse caso dos 9 meses sem luz, né? Isso aí a gente fez uma matéria e chamou a atenção de várias empresas aqui no estado, né? Eu vivenciei porque eu era uma amiga que eu visitava sempre e ela ficava no 8º andar, bem aonde deu a explosão. E eu então subia, descia e acompanhava os moradores todos subindo e descendo com mochila, tipo ia no supermercado, eles botavam mochilas nas costas com as coisas e carregando. Conheci o síndico nas escadas do prédio, essa minha amiga me apresentou, né? Os moradores que eram inquilinos, eles rescindiram o contrato, todos rescindiram o contrato na época e fizeram a mudança içando todos os móveis e as caixas, etc., assim, por fora do elevador. Do elevador não, por fora do prédio, por não ter a energia, por não ter o elevador, por não ter que fazer no escuro, né? Eles diminuíram a taxa de condomínio para os moradores, né? Fizeram uma série de ações assim para minimizar a questão. E também foram quase assaltados, porque era tudo escuro, as pessoas achavam que não tinha proteção, e tinha, claro, eles tinham uma vigilância e tal, mas como estava no escuro, ninguém via nada, ninguém via ninguém, então tentaram assaltar várias vezes o prédio. Então era realmente apocalíptico a coisa, assim, em função desse sistema aí, de todo o processo que eles tiveram que passar até conseguir finalizar. E a Celesc, a empresa de elétrica, concessionária de energia, concessionária, dizer que está tudo ok, agora pode ligar, né? Foi bem complicado, assim. Aí eu acredito muito nisso, Ângela, porque assim, ó, a gente pensa que isso acontece com os outros, mas às vezes é do nosso ladinho, né? Nós particularmente já presenciamos inúmeras histórias, aqui em Florianópolis inclusive, não de 9 meses, até porque certamente não tinha Portal Sua Energia lá, porque a gente não teria deixado isso acontecer, não nesse porte de jeito algum. Mas a gente já teve situações em que, por uma negligência, aliás, por várias negligências dentro de um prédio, o condomínio ficar 3, 4 dias no apagão, tem que ser evacuado por ordem da concessionária, né? Ela desligou o prédio e não permitiu a religação de jeito nenhum. Então, assim, a gente fazia um trabalho ininterrupto durante 4 dias para poder restabelecer a energia, mas a gente fez, né? E isso acontece, porque a energia elétrica ela não solta cheiro, ela não faz barulho,
Então é uma coisa que as pessoas normalmente não percebem ela, né? Ela passa despercebida, mas quando ela falta, ela faz uma falta enorme. Você fica sem água, sem luz, sem internet, sem portão, sem interfone, você fica sem nada. Hoje nem celular você tem mais. Eu já aconteceu comigo 2 episódios assim, que foi bem gritante. Um deles, até por coincidência, a Portal Sul estava lá para fazer um atendimento para mim, um orçamento. E chegando lá, eles ouviram o barulho que ia entrar em curto o nosso transformador. E na hora, o Andrés, da Portal Sul, disse para mim: Sandra, tem que chamar a Celeste, eu nem vou sair daqui, eu vou te ajudar, vou chamar a Celeste, porque se continuar, tem o risco de uma explosão aqui dentro do prédio. E a Celeste foi chamada, a gente fazia a manutenção do transformador, tudo. Graças a Deus, hoje a gente conseguiu retirar o transformador. Tiramos o transformador dentro do condomínio e botamos lá fora, mas na época ele era dentro. E foi uma largatixa que entrou no sistema, que fez tudo isso. Então, assim, não fomos ao caos, porque foi assim, teve uma luz na hora, mas poderia ter acontecido. Já tive uma outra situação que caiu um muro, e com aquelas chuvas intensas, há 2 anos atrás, Sim, teve em Florianópolis, que você passou caiu por um isso, muro, e a gente já não está preparado para um caos. O síndico não está preparado para um caos. Ele está preparado para o dia a dia, para manutenções e para ajudar os condôminos, mas para um caos não. E eu, em 4 dias, eu reergui todo o condomínio. Mas na mesma hora que a Defesa Civil, que eu liguei para a Defesa Civil, e eles chegaram no condomínio, na mesma hora eu já comecei a mexer tudo que foi necessário. E eu disse, a primeira coisa que eu chamei realmente foi a Portal Sul, como a gente tinha muito contato, e pedi: vocês têm que ir lá me ajudar, porque o meu medo, o que era? Não era que o prédio estava sem luz, é que tivesse rompido o cabo e com a água, que é condutora de energia elétrica, alguém morresse eletrocutado no prédio. Sim. Então tu tem que pensar em tudo isso num caos. Sim. Sabe, fiquei lá 4 dias de bota trabalhando na obra. Em 4 dias estava todo mundo dentro do condomínio, com luz, água, porque quando falta luz, tu pensa assim: faltou a luz, mas tu fica sem água, sem nada no prédio, porque tudo é em função da energia elétrica, tudo. Tem As lâmpadas não funcionam, nada funciona. Tem um artigo no jornal que fala sobre isso, como é que o síndico deve se portar na hora de uma emergência desse tipo, desmoronamento, incêndios, alagamentos. É bem legal, vale conferir. Porque o nosso estado ele tem muito desse problema, né? Tem muito desse Tanto é que problema. seguro esse ano já começou a mudar, ciclone bomba, os seguros mudou totalmente. Ele, de um ano para cá, ele dobrou de valor, o seguro. Por causa dos intempéries e dos problemas do tempo. Porque tudo isso vai acarretar um problema, um dano lá no futuro. E o elétrico é um dos primeiros. Eu tive um outro também que eu indiquei, a Portal Sul, que eu tinha um apartamento num condomínio, que eles tinham uma subestação embaixo de um esgoto. E o esgoto estourou a tubulação. E a síndica, como sabia que era síndica profissional, na hora me contatou: Sandra, o que eu faço? Eu assim, pelo amor de Deus, tu chama correndo a Portal Sul pra gente não ter problema. E eles tiveram problema. Ficamos 4 dias sem energia, 4 ou 5 dias, com o gerador fora. A sorte que a Portal Sul atendeu eles. Eu acompanhei esse caso, era uma coisa tão ingênus assim que a Né me avisou e eu fui lá ver o que estava acontecendo. Foi bem, foi eu que indiquei também, porque a síndica não sabia o que fazer na hora. Sim. E eu disse: a primeira coisa, tem que chamar uma empresa idônea elétrica para resolver o problema, para começar a mexer, né? Porque ali sim corria um super risco de explosão. Sim. Tava caindo água em cima. Esgoto. Foi uma história assim. Em cima do quadro elétrico. Transformador e do quadro elétrico. Alta tensão. Eu me lembro, estava tudo molhado assim. Sim. Nossa. Eu olhando de longe, assim, né? Porque o pessoal não deixava, olha, não chega muito perto e tal, eles estavam trabalhando. Sim, o prédio teve que ser evacuado ali, teve um monte de coisa. A sorte que logo eles conseguiram um gerador, fizeram lá uma solução de emergencial, né, que tem que ser feito, mas na sequência que foi feito o serviço. Nós fornecemos o gerador para que as pessoas pudessem, para atender exatamente a parte dos elevadores, para que as pessoas pudessem pelo menos sair de casa.
porque era comida na geladeira, era roupa, eram idosos, muitos idosos no prédio, então assim, realmente precisava desse suporte, então a gente disponibilizou um grupo gerador que ficou atendendo eles para essa demanda assim mais emergencial, mas eles não conseguiam ficar em casa porque nesse tipo de situação não tem jeito, é tudo desligado mesmo, né? E o pessoal pensa, não, mas dá para ligar. Não dá, gente, não dá. Segurança elétrica não se brinca. Eu costumo dizer que tem 3 sistemas que vocês têm que tomar muito cuidado no geral nos condomínios: elétrica, gás e manutenção de elevador. Porque esses 3 sistemas eles matam muito fácil. Um pequeno erro, uma encostada num barramento, você pode matar uma pessoa, né? Um pequeno vazamento de gás que cria um bolsão, ele derruba um prédio. O elevador, um parafuso que fique no lugar errado pode derrubar um elevador. Claro, tem sistemas de segurança, todos esses sistemas têm os seus dispositivos, mas às vezes não é o suficiente. Então, assim, tem que cuidar. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E a gente está terminando o programa aqui. Vocês gostariam de dar mais uma palavrinha, pessoal? Queria agradecer muito ao Jornal dos Condomínios por mais essa oportunidade de trazer consciência para as pessoas, alertar sobre os perigos e dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez com a Sandra, que é a nossa cliente já há tantos anos, tantas obras que a gente trabalhou junto, tão importante esse trabalho. Ângela, teu jornal é tudo, é uma grande ferramenta, é um grande aliado, é a nossa Bíblia para todo síndico. É isso, obrigada, gente. Também quero agradecer a Ângela, Portal Sul, por ter me dado a oportunidade de vir representar alguns síndicos aqui, né? É bem importante essas entrevistas e tudo que o jornal faz pelos síndicos, porque isso é que vai dar embasamento para nós, para tomar algumas decisões em condomínios. Que legal, obrigada. Isso aí norteia muito o nosso trabalho. Então, pessoal, é isso. Esse aqui é a nova maneira uma nova forma de falar e entender seu condomínio. Até a próxima quarta e muito obrigada.